Meu nome é Ilse, meu nome é Ilse Maria, sou esposa do Ezequiel, né? E hoje eu acordei inspirada com vontade de contar o meu testemunho, né? Nessa série aí de testemunho que o pastor Jonathan está, né, com esse objetivo de estar colocando neste mês de maio, mês da família. Eu cresci num lar religioso. Minha mãe era muito religiosa, católica, mas muito católica mesmo, aquela católica que ia em todas as igrejas em Romaria. E minha mãe, ela teve uma decepção com meu pai. Minha mãe já bebia muito desde cedo também, bebia um pouquinho, porque já veio, criou na roça junto com os pais dela, bebendo uma cachaçinha, né? Toda noite, um pouquinho, tinha uma garrafa de cachaça que ficava no beira da cama dela, nem lembro disso, que a gente ia na rua para comprar cachaça para ela. E aí, com minha mãe, nos anos depois de 85 por aí, teve uma decepção com meu pai, então ela passou a beber mais. E bebia, né? Eu casei em 87, lembro uma vez que ela chegou aqui na minha porta, caída, chorando, chegou no meu portão gritando, pedindo socorro. E aí ficou isso na memória, né? E ela também tem isso na memória, ela mesma conta, ela lembra disso, ela fala que hoje ela tem vergonha quando ela lembra dessa história. E a gente, ela gritando, Ilse, socorro, no meu portão naquela época era só cerca. Aí Ezequiel foi lá, pegou ela, trouxe pra dentro de casa, a gente cuidou dela, ela passou a noite aqui, foi embora. Mas acho que foi o último porre dela, a última vez que ela bebeu de cair. E aí, um dia ela saiu de casa lá, decepcionada lá, triste, querendo se matar, segundo ela. Ela achou uma porta da igreja aberta, uma igreja evangélica, e entrou, aceitou Jesus e a vida dela mudou dali para frente. E eu, quando eu tive o Rafael, em 89, ali eu comecei a ver minha vida mudar também. Em 89 eu tive o Rafael com 2 meses, ia fazer 2 meses, aí Ezequiel sofreu um acidente, né, foi atropelado, teve uma fratura exposta, e eu vivia de luta para baixo para cima, carregando o Rafael para casa da minha mãe, junto com meu irmão caçula que passava a noite comigo. Deixava o Rafael lá, ia trabalhar, ia para o hospital visitar Ezequiel. Já era professora nessa época, já estava trabalhando, trabalhava no Gervásio Lara. Então, uma vida de muita luta. Nessa caminhada, eu, eu escutava muito palavras de maldição, sabe? Muitas pessoas que falavam para mim palavras de derrota. Mas eu nunca aceitei para minha vida as palavras de derrota. Eu nunca fiquei remoendo as palavras que as pessoas falavam. Na época que Ezequiel ficou internado, pessoas chegou para mim e falou: Ezequiel, ele está com AIDS, que na época a doença AIDS estava muito assim, né? Era uma doença na época, no momento. E ele ficou isolado no hospital um período, um tempo lá, então as pessoas falavam comigo que ele não ia andar mais, que ele não ia nunca mais andar, que ia ser amputado a perna. E ele teve uma bactéria muito forte também, que na época eles não sabiam com que combater essa bactéria, a pseudomônias, né? Que até o nome é feio, né? Pseudomônias. Monas. Aí, nesse período, eu passei por muita luta, eu fui ficando fiquei um palito de pessoa, mas não deixei a minha fé abalar. Eu ainda era, nessa época eu era coordenadora das catequeses de Santa Luzia, da forania de Santa Luzia. Então, eu comandava as catequeses de todas as igrejas de Santa Luzia e aqui em São Benedito. Ia para as reuniões e tal. Mas aí eu fui deixando aos poucos, fui me afastando. E aí um dia, né, eu perdi completamente, assim, e parei de ir à igreja mesmo. Não fui mais à igreja, não procurava mais, eles também não me procuravam mais. Fui ficando afastado. E aí, mais ou menos em 93, 94, eu atendi um apelo, né, de ir à igreja, e fui, mas Ezequiel, nós escutando a rádio aí, a gente foi comovido, fomos tocados pelo Espírito Santo, aí nós fomos numa determinada igreja, e lá e a gente aceitou Jesus nessa igreja.
Desse momento em diante, a nossa vida foi mudando, né? O Rafael tinha 6 anos na época, o Samuel com 4. A gente ia para a igreja a semana inteirinha. Inteirinha a gente ia para a igreja, a gente estava com aquela sede de Deus, aquela vontade mesmo de estar buscando todos os dias. E nós fomos para a igreja, a semana inteira a gente ia à igreja. E falava para Jesus para as pessoas, e buscava um daqui, outro dali, falava. Às vezes, nós fomos humilhados, né? Nessa época, a minha família, nem todo mundo era evangélico, a maioria, né, era católico mesmo, e não aceitavam, não. Então, nós fomos criticados, nós fomos, né? Nós ficamos abandonados um pouco de família, porque não aceitava a nossa fé. E, e foi muito duro, né? A gente foi sem muita força familiar, mas a gente continuou, fomos firmes ali. E com o passar do tempo, né, hoje, né, voltando para os dias de hoje, para encerrar aqui, a nossa convenção a Jesus foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Foi a melhor coisa. Eu hoje não sei viver sem Jesus, não sei viver sem falar com Jesus, sem falar com Ele todos os dias. E mesmo assim, a hora que eu vejo assim, eu costumo dizer que às vezes assim tem uma escuridão, aparece alguma coisa que eu não vou conseguir. De repente eu vejo uma luz brilhando, assim como aquele ditado, sempre uma luz no fim do túnel. Não, eu sempre vejo uma luz, Jesus, essa luz. O que acontece? Às vezes, nós estamos por muitas dificuldades, nós passamos dificuldade ainda a gente tem nossos problemas ainda, que não é assim, vem para Jesus que você vai ficar livre de todos os seus problemas, não. A gente tem. Mas a gente tem um Deus tremendo, um Deus que não falha, um Deus que não nos deixa sem resposta. Às vezes eu acordo, às vezes de manhã com um problema, mas assim, é só enquanto eu fecho os olhos, faço uma oração e converso com Deus, logo vem a solução, sabe? Uma força que vem que eu não sei, né? Como, não sei nem explicar, sabe? Mas assim, em tudo Deus tem nos suprido. Deus tem suprido em tudo, na saúde, na alegria, no sustento do lar, né? É assim, nossa, eu estava aqui pensando quantas palavras, quantas pessoas já me jogou assim coisas assim de falar não vai dar certo, né? Certa vez eu ouvi pessoas já falar comigo assim que eu gosto de andar para trás e eu nunca andei para trás. Eu vejo assim que eu só ando para frente. E a minha vida, a nossa vida aqui, a minha, de Ezequiel, eu falo com ele assim que nós somos companheiros de 33 anos, né? 33 anos de casados, juntando com o tempo de namoro, dá uns 40 anos. Comecei a namorar, mas Ezequiel, hoje eu era adolescente ainda, praticamente. Então, a nossa vida, ela é regada, assim, com um cuidado mesmo, muito especial de Deus, desde sempre. Porque Ele tem seus defeitos, eu também tenho meus defeitos, mas as nossas qualidades sobrepõem os defeitos que a gente tem. E Deus tem nos dado a vitória, sabe? A vitória. E de uns 3, 4 anos para cá, eu não posso como enumerar tantas coisas boas que aconteceu na minha vida. Como Deus tem me honrado. Deus tem me honrado na minha casa, na minha vizinhança, no meu trabalho. Então, assim, Deus tem nos honrado. Quando Deus me honra, Ele acaba honrando meu marido, meus filhos, né? Então, assim, é muito maravilhoso poder contar esse testemunho. Quando a gente tem Jesus, quando a gente está junto com Ele, a gente consegue vencer, consegue passar, né, por tantas tempestades que a gente já passou, por tantas batalhas, por tantas coisas que nós já passamos juntos e que a gente consegue, como se diz, dar a volta por cima, mas a volta por cima mesmo, mas assim, com muito louvor, com muitas vitórias. Então, esse é o nosso testemunho. Se eu fosse contar aqui o testemunho, o pastor falou que é de 4, 5 minutos, mas não tem como não.
o meu testemunho daria acho que umas 24 horas. Mas é isso aí, né? Eu quero encorajar você, irmão, que ainda não aceitou Jesus, que ainda não procurou uma igreja, né? A procurar, né? Aceitar Jesus, a colocar Jesus como uma prioridade na sua vida. Ele vai fazer o resto. Quando você aceita Jesus, o resto, a transformação da sua vida é com Ele. Ele vai fazer aquela mudança, Ele vai trazer aquela transformação na sua vida, que outros vão olhar para você e vai falar: como? Como que você conseguiu isso? Né? Não vão acreditar. Aonde você chegar, as pessoas, você não vai precisar de falar que você é de Jesus. As pessoas vão ver você e vai falar: você é de Jesus. Tem acontecido isso comigo. No trabalho, onde eu trabalho mesmo, no meu trabalho, as pessoas me veem como uma pessoa assim, não faz piadinha comigo, não brinca, porque sabe, olha para mim e fala assim: não, com a Ailson não pode não. Então por quê? Porque a gente está selado ali, ó. O selo do Espírito Santo está na sua vida. Então venha para Jesus você também, tá? E um grande abraço, um grande beijo. Amém.